A torcida do Cruzeiro é uma torcida mais... Eu não sei, quando você entra no campo, por exemplo, a torcida do Galo, ela fazia um barulho ensurdecedor. Assim, de discutir com o atleticano, né? Hoje eu não sou mais, já tenho tempo, já tenho mais de 10 anos. Eu era frequentador assíduo do Mineirão, meu amigo. O tempo vai nos educando também. E aí o que aconteceu, por exemplo, hoje? E eu sempre tive assim, eu sempre achei que a torcida do Atlético era muito mais barulhenta do que a do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro é uma torcida mais... Eu não sei, quando você entra no campo, por exemplo, a torcida do Galo, ela fazia um barulho ensurdecedor. Entendeu? Eu nunca fui em outros jogos com aquela energia. Mas você já foi muitos clássicos também, né? Fui muitos clássicos do Mineirão, mas eu nunca fui em outro jogo fora do Mineirão. Ah, tá. Eu fui num jogo de futebol lá lá na Espanha, Real Madrid e Barcelona, mas não é a mesma coisa. É outro tipo de música. Lá é um música. público comportado, né? Isso, muito chatinho, assim. Então, assim, quando a gente tava no Mineirão, que a gente via a loucura do outro lado, aquele povo ali, cara, mesmo você sendo da torcida contrária, rapaz, aquilo ali era um negócio. Você sentia uma adrenalina, você tinha medo de sair. Entende? E eu sou saudosista, cara. Eu sou assim, eu sou aquele que... Você disputou clássicos lá em Cruzeiro e Atlético e aqui no Rio. Qual é a diferença aí desses clássicos? Olha, o futebol do Rio se joga mais. Eu lembro que quando jogava Cruzeiro e Atlético, a torcida do Atlético é algo de outro mundo. Então o que a gente sempre falava, e todas as vezes que a gente lembrava isso, nós ganhávamos. Se não igualar na pegada, nós vamos perder. Final de campeonato centenário. É um problema grande. Duas coisas eu aprendi lá. A primeira é que eu acredito que muito pouca gente conheça a torcida do Atlético. Todo mundo fala na torcida do Flamengo, se fala na torcida do Corinthians, mas eu acho que ninguém conheceu ainda uma torcida no Brasil. Eu acho. Eu acho assim, de longe. As festas do centenário mostraram muito... Não dá para fazer ideia. E todo mundo diz que não tem jeito do Atlético ganhar do Cruzeiro, né? De 6, aquela coisa. Eu também acho que do ponto de vista do futebol é complicado. Mas é um jogo que eu queria estar lá vendo. Eu quero ver esse jogo. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante, diferentemente desse de hoje, que é um jogo nervoso, é um jogo de pressão. O outro jogo vai ser interessante ver, porque nós vamos ver coisas interessantes no estádio de futebol. Ano passado, né? Foi 4-0 no primeiro tempo, estava 2-0. Não sei se o Caio teve oportunidade, mas essa torcida do Atlético é alguma coisa muito séria. Quando começa a gritar o hino é muito bacana. O Caio disse que só perdeu para o Atlético. O Corinthians joga hoje contra o Goiás. A vantagem é toda do Goiás. E o Corinthians... Uma torcida rival que mudava jogo. Cara, uma torcida rival que mudava jogo. Porque se eu perguntasse sem ser rival, tu ia falar Vasco ou Palmeiras, obviamente. Eu tava rival. Pensando aqui. Aquela que você tá jogando ali, tá ganhando, você olha e fala, puta merda, esses caras inflamaram, começaram a reverter o negócio aqui. Teve uma que, assim, eu vi que fez uma festa, foi a do Atlético Mineiro. Eles são fortes em casa, né? Eles são, eu fiz alguns jogos Libertadores lá, é pesado o negócio. Aquela torcida que você falou, puta, isso aqui faz diferença. Cara, eu acho o seguinte, a torcida do Atlético Mineiro... Pesada. Mas apoia muito a equipe. Né? Pesada. Passou um grande tempo sem ganhar nada. Mesmo assim, apoiava. Olha que curioso. Eu pergunto isso aqui para algumas pessoas do futebol, seja jogador ou técnico.
O Atlético Mineiro é o clube mais citado. Você acredita? Até agora é o mais citado. Porque as pessoas podem não ter noção por estar lá fora, não ganhou todos os últimos, não foi protagonista durante muitos anos, mas é muito forte. Eu fui ver um jogo de Libertadores dele no Mineirão, é muito forte. Cuida então do psicológico desses jogadores, principalmente jogando dentro de casa e quando a situação aperta um pouquinho, a torcida vai e parece que eles sentem um pouco. O torcedor do Cruzeiro o time está voando, vem 40, 50 mil pessoas aqui, aí tá bem. Quando estava ruim, eles, a característica desde 2003, quando eu trabalhei aqui, não é diferente. E tem que chamar a torcida para o jogo jogando bem, resultados. Enquanto tiver assim, a gente vai ter que sofrer e os jogadores vão amadurecer no desconforto, né? Porque vai acontecer de cobrança naturalmente. Eu acho isso bom. Eles vão ter que amadurecer, vão ter que o torcedor não vai incentivar e a gente vai ter que jogar. Não tem como ser diferente. A torcida do Cruzeiro ela é muito omissa e uma grande prova disso é o fato do Thiago Neves quase ter ido pro Atlético. O cara ia pisar em Belo Horizonte de novo tranquilo, porque ele sabe que a torcida do Cruzeiro é bunda mole. Porque se não fosse, ele não seria nem louco. Não, isso é verdade. Eu fiquei muito assustada com o fato dele ter aceitado vir pra cá. Porque isso que a Cat falou, isso mostra que a torcida do Cruzeiro é inofensiva. É verdade. É verdade, não leva perigo pra ninguém. Porque ele tinha que ter medo, mas ninguém tem medo. Vocês veem, ele tá aí, Machado não tem medo, levou o pedrado no carro, foda-se. Wagner Pires não tem medo, bebe na rua, tranquilo. Não tem, eles não estão nem aí. Isso é inaceitável. Torcedor do Cruzeiro, a gente sabe que como é muito critica bastante e também é acostumado a ir só quando o time está ganhando, e isso é fácil ser torcedor dessa maneira. A gente necessita de torcedor que nas horas difíceis que o time está passando está do nosso lado, sempre está incentivando, porque como pode nos ajudar, mas também como pode nos atrapalhar também. Desses times que eu joguei contra, eu colocaria aí a torcida do Corinthians, a do Vasco e a do Atlético, mas um pouco mais a do Atlético. Principalmente quando o jogo é ali no Independência, era pior ainda, né? Porque o estádio menor ficava meio tipo La Bombonera, eu comparo até com a torcida do Boca. A torcida do Atlético é incrível. Olha, e ela incentiva o jogo todo, né? Não fica criticando o time, como a do Corinthians faz também, né? Apoia o jogo todo, reclama mais no final se o time não ganha. E a do Atlético, a torcida do Atlético faz a diferença, ela é aquela torcida, eu acredito, né? Ficou lema para essa torcida, e ela tem feito isso nessa reta final. O Atlético às vezes não está jogando bem esses últimos jogos, e o apoio da torcida, a atmosfera do estádio, do Mineirão, a torcida acreditando até o final, tem empurrado, e o time é muito bom, tem qualidade, e o Atlético vence. Então a torcida do Atlético, para jogar contra, não é fácil. A torcida tá querendo gol. A torcida tá meio calada ou porque se for aqui, aperta demais a sua... 10% calando os outros 90%. De novo. Tem torcida não. Todo mundo louco. A única que canta.
tem 7 milhões de torcedores e o Cruzeiro tem 6 milhões e 200 mil. Então a torcida do Atlético seria um pouco maior. É maior, mas não com essa diferença que está dando aqui no nosso placar. Ô Zé Elias, dentro de campo, você já enfrentou os dois times em Minas. Tem alguma diferença? Eu senti diferença enfrentando o Atlético. O Atlético também numa semifinal, né? 94. Então não dá para ter muita comparação. Tirar minha felicidade para vir a jogar essa merda aqui. Valeu. Bom, logo depois dessa declaração, o Thiago Escuro, que é dirigente do futebol lá do Cruzeiro, não é um dos responsáveis pelo futebol cruzeirense, conversou com a nossa equipe. Vamos acompanhar. Diante dessa postura do Riascos, nós não aceitamos de forma alguma a participação de um atleta com essa conduta, com esse posicionamento. O Riascos, a partir de agora, está fora da delegação do Cruzeiro, passa a ser um problema administrativo e do jurídico. E desde já eu digo aos senhores que o Cruzeiro vai até o final para que ele pague da forma legal prevista, da altura possível pelo comportamento que ele teve. Nós não vamos admitir, em hipótese alguma, que qualquer atleta tenha esse tipo de tratamento com a instituição. O Cruzeiro vive sim um momento difícil de reorganização, mas é só o respeito, o trabalho e a honestidade que vai nos colocar onde nós merecemos estar. Dia 19/10, vocês ficam me zoando aí, falando que o Cruzeiro ia cair, só porque eu falei, nem Deus faz o Cruzeiro cair. E eu continuo falando, nem Deus faz o Cruzeiro cair. 19/10, rolando aí, ó, Cruzeiro e Corinthians, 2-1, e vamos que vamos, Cruzeiro, sempre na Série A. O incaível, acima de Deus. Cruzeiro não cai, vai dizer que vai cair. Cruzeiro não é galo, meu rapaz. Cruzeiro não cai. Cruzeiro não cai. Cruzeiro não é galo, meu rapaz. Cruzeiro não cai. Cruzeiro não cai. Para de dizer que vai cair. Cruzeiro não é galo, meu rapaz. Cruzeiro não cai. Cruzeiro não cai. Cenário assustador o que está acontecendo aqui no Gigante da Pampulha, o cruzamento que veio para o cabeceio do Dudu. Realmente impressionante. 2-0. O Cruzeiro estava sendo rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez em sua história. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Em vez de descer com dignidade, alguns torcedores resolveram descer de maneira vergonhosa. A polícia agiu nas arquibancadas. E a partir de então, o jogo seguiu com uma trilha sonora triste. Um grande silêncio, cortado por explosões de bombas. O segundo gol do Palmeiras, do Dudu, teve esse som. O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-0. Mas a essa altura, quem estava ligando para o que acontecia dentro de campo, quando fora de campo via-se o desespero, pessoas feridas, polícia atirando, crianças sendo acudidas. O juiz paralisou o jogo aos 40 minutos do segundo tempo. Aguardou para ver se as coisas melhoravam. Não melhoraram. E o jogo foi encerrado ali mesmo. O Cruzeiro caiu para a segunda divisão. E de uma maneira mais triste do que deveria. Ser rebaixado faz parte do esporte. Estas cenas nunca deveriam fazer parte do futebol. O pessoal da base sobe já encontra a situação. Nunca imaginava que o Atlético chegaria a essa situação. Essa torcida toda aí. Rodrigo Dias. O primeiro campeão brasileiro está na segunda divisão, mas a torcida atleticana, 46 mil torcedores aplaudindo o time de pé. Que demonstração de solidariedade e de amor da torcida do Atlético. E canta o hino nesse momento a torcida atleticana. É uma cena de arrepiar no Mineirão.